Olá, sejam bem-vindos ao Geolove, o canal para os amantes, curiosos e aqueles que querem saber mais sobre conhecimentos geográficos. Meu nome é Eduardo Tavares Damas e vou levar você a aprender mais sobre o mundo em que vivemos. Então fique aí e assista o episódio. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal e vamos continuar falando de fusos horários. Na aula anterior a gente introduziu a questão dos fusos horários, falamos um pouco sobre o que são, como surgiram, falamos sobre o horário de verão, falamos sobre a questão de como funciona a lógica dos fusos horários. E hoje a gente vai dar mais uma continuidade a esse assunto, vamos aprofundar mais um pouquinho para que a gente aprenda melhor sobre essa questão dos fusos horários no mundo, tá bom? Vamos então falar agora da questão dos fusos horários em relação aos fusos legais e aqueles fusos que foram criados originalmente. Então a gente está vendo aí no mapa que os fusos, eles não são exatamente tão perfeitos como a gente viu na aula anterior. Nós vimos na aula anterior sobre fusos que eram todos retinhos, perfeitinhos, só que na verdade eles não são assim. Os países, eles adaptaram os seus fusos ao território. Então, na verdade, cada país pegou e colocou o fuso de uma maneira que facilitasse as pessoas nos seus países a verem as horas, ou as pessoas ou o próprio governo para facilitar a questão do comércio, a questão da hora de funcionamento das atividades econômicas, escolares. Então, cada país analisou aquilo que era melhor para ele e adaptou seus fusos horários às suas realidades, às suas vontades, vamos dizer assim, políticas, econômicas, sociais. O que quer que seja. Na verdade, cada país fez a sua adaptação e a gente vê claramente como cada país, cada fuso horário se adapta aos contornos de cada país, como a gente está vendo nesse mapa de fusos horários aí. Uma coisa interessante que a gente tem que ver, por exemplo, é a questão da China. Como os fusos horários se adaptam à realidade do país. A China era para ter 4 ou 5 fusos horários. Não sei exatamente, mas era para ter mais de um fuso horário. Só que a China tem um fuso horário apenas. E o fuso horário que é o fuso horário de Pequim. Então, embora você tenha outras áreas da China que tenham outros fusos horários, todo mundo na China tem que usar a mesma hora que é a hora de Pequim. Então, por exemplo, se em Pequim são 6 horas da manhã, mas em outras horas da China, na verdade, deveria ser 3 horas ainda, deveria ser 4 horas ainda, no relógio vai estar marcando desse lugar, que era para estar 3 horas, que era para estar 4 horas da manhã, de acordo com o seu fuso mesmo, vai estar marcando o quê? 6, porque todo o país usa um único fuso horário, o fuso horário de Pequim. Então o governo determinou, por questões nacionais específicas, que o fuso horário de Pequim fosse o fuso horário que todo mundo utilizasse no país, independentemente do qual é a hora exata daquele fuso que aquelas pessoas naquele país, naquele lugar, naquela região da China estejam vivendo. Não importa, eles têm que usar o fuso horário de Pequim. É interessante, por exemplo, a gente ver também na Argentina aqui que eles utilizam o fuso horário de Brasília. Então, embora a Argentina era para ter um fuso horário com 1 hora menos, eles escolheram usar o fuso horário de Brasília, o fuso horário de São Paulo, para poder identificar as horas na Argentina. Então isso é uma outra questão também, como que os países adaptam os fusos horários, questões específicas de cada um, e é que a gente não tem como saber, cada país tem as suas questões individuais. A gente pode ver também aqui, com essa cor meio alaranjada aqui, que é um fuso horário também diferente nesses lugares. Eles adaptaram o fuso horário e criaram um fuso fracionado. Então, nesses lugares a hora não está atrasada ou adiantada 1 hora, está atrasada ou adiantada meia hora, porque é um fuso fracionado, tá? Então é um pouco diferente dos outros fusos. Mas a gente não vai ficar se
aprofundando nessas questões específicas desse fuso fracionado. Vamos entender o sistema de uma forma geral, tá? Sem tentar analisar cada detalhe, cada especificidade, cada coisa que um país faz. O que eu quero mostrar é que existem diferenciações. Um país que era para ter mais de um fuso e adota apenas um fuso, um país que era para estar num fuso, mas escolhe ficar no fuso do outro por questões do país, outros fusos que adotam essa hora fracionária. Então existem inúmeras realidades que foram adaptadas para cada país, para cada sociedade em relação à questão do fuso horário. Uma outra coisa importante também é que todo mundo que está dentro desse fuso aqui, ele tem a mesma hora. Nesse fuso aqui, todo mundo está nessa cor aqui, tem a mesma hora. Esse aqui, todo mundo que está aqui também tem a mesma hora. Então, todo mundo que está dentro do fuso, do norte ao sul, ele tem a mesma hora. A não ser que esteja no horário de verão, pode ser que tenha alguma coisa aí que pode interferir, por exemplo, o horário de verão, um lugar que adota ou num lugar que não adota, isso pode interferir. Eu tenho um exemplo que aconteceu comigo, eu fui viajar ano passado para a Bahia, e na época ainda tinha horário de verão no Brasil. O que aconteceu? Eu saí do Espírito Santo, estava no horário de verão, e Bahia, que tem o mesmo fuso horário daqui, mas como lá não tinha horário de verão, a gente teve que, quando passou para o Espírito Santo, a gente teve que atrasar o relógio do Espírito Santo para Bahia, a gente teve que atrasar o relógio em 1 hora, porque lá não tinha horário de verão. Quando nós voltamos da Bahia para o Espírito Santo de carro, a gente teve que adiantar o relógio 1 hora, porque no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, que é onde eu moro, a gente estava com horário de verão. Então, na verdade, pode ter situações que possam alterar, mas de uma forma geral, todo mundo que está dentro do fuso tem a mesma hora, tá? Que está dentro desse fuso aqui, todo mundo que está dentro desse fuso aqui, que está aqui de amarelo, outro está aqui meio de azul, eles estão na mesma hora, tá bom? Então a gente viu essa questão do fuso e dos fusos legais e como que os países adaptam os fusos às suas necessidades. Agora, a gente está vendo essa linha pontilhada aqui. Essa linha pontilhada é a linha, tá vendo aqui a linha pontilhada que tem nas bordas do mapa. Essa linha pontilhada é uma linha que é a linha internacional de mudança de data. É a linha que é a linha do fuso 12. A linha do fuso 12. O fuso 12, ele tem uma parte que está no oeste e uma parte que está no leste. Assim como o fuso 0 também tem metade no leste e metade do fuso 0 está no oeste, metade de Greenwich está no leste, metade de Greenwich está no oeste, tá? É só a gente olhar aqui o mapa e ver a linha do meridiano, metade desse fuso 0 está aqui no leste, metade está no oeste. No fuso 12 é a mesma coisa. Metade do fuso 12 está no leste e a outra metade do fuso 12 está no oeste. E a linha que divide essa linha, que é o fuso 180 graus, que é o antimeridiano de Greenwich, o outro lado do meridiano, que é o antimeridiano de Greenwich, é chamada de linha de mudança de data. Nós vamos ver especificamente que linha e o que é essa tal de linha de mudança de data, tá? A linha de mudança de data é uma linha que estabelece o seguinte: no fuso 12, você tem a seguinte situação. Metade do fuso, como eu falei, está no oeste e metade do fuso está no leste. E o que acontece? A parte que está no leste e a parte que está no oeste, eles têm a mesma hora, porque estão no mesmo fuso. Só que estão em dias diferentes. Então, o cara que está no fuso no lado oeste do fuso, no oeste, no fuso 12, ele está num dia. E o outro lado, que está no lado leste do fuso 12, ele está em outro dia. Eles estão na mesma hora, só que em dias diferentes. Então, por exemplo, se dá dando 5 horas da manhã no fuso oeste, no lado oeste do fuso 12, se for 5 horas da manhã, no lado oeste do fuso 12, no outro lado também vai ser 5 horas da manhã no lado leste. A diferença é que se for 5 da manhã no lado oeste do dia, por exemplo, hoje do dia 9, no lado leste já vai ser 5 horas da manhã do dia
10. Por quê? Porque o lado leste está 24 horas adiantado em relação ao oeste. O oeste está 24 horas atrasado em relação ao leste. Então, a linha de mudança de data significa o quê? A hora é a mesma, só que a data é diferente. Por quê? Porque o lado oeste do fuso 12 está 24 horas atrasado do que o lado leste do fuso 12. A gente está vendo a imagem aí, onde está o fuso 12 aqui, ó, nessa linha verde. Esse lado de cá está menos 12 e esse lado de cá está mais 12. Então, esse lado de cá está 24 horas atrasado em relação ao lado de cá. Tá? Então, o fuso menos 12 está 24 horas atrasado em relação ao mais 12. Por isso que uma pessoa que está aqui, ela está vendo a mesma hora do que a pessoa que está do outro lado do fuso, mas ela acaba tendo dias diferentes. Você vê que os países adaptaram a situação aqui da linha internacional. Por quê? Porque você imagina uma cidade, supomos aqui na região da Rússia ou em alguma ilha do Pacífico, imagina se a linha passa no meio desse lugar e aí tem a seguinte situação: a pessoa está numa parte da ilha, ela está às 5 horas da manhã, no dia 9. Na outra parte da ilha está 5 horas da manhã, já do dia 10 ela está com a mesma hora, só que em dias diferentes. Então, para evitar essa situação, os países adaptam a linha a seus territórios para que evite essa situação de você estar no mesmo lugar com a mesma hora, só que em dias diferentes. Então, para não acontecer isso, você pode... ou os países adaptam a sua realidade, os seus territórios à questão para evitar essa situação. Eu sempre brinco com todo mundo, com os alunos, de que esse é o único lugar da Terra que você pode comemorar com muita facilidade seu aniversário 2 vezes. Você está no fuso leste, comemora o seu aniversário, lá já são dia 10 de abril. Só que no fuso oeste, você no lado oeste do fuso 12, você ainda não está no dia 10, você está no dia 9. A pessoa atravessa para um lugar que está no fuso 12 no lado oeste e espera chegar o dia 10 do outro lado e comemora o aniversário de novo, né? É meio maluquice, mas pode acontecer. A pessoa que mora ali perto dessa linha de mudança de data. Então a gente viu nessa aula menor essas duas questões. Primeiro, os fusos legais, essa adaptação que os países fazem em relação aos fusos para poder facilitar a administração do seu território, para facilitar a vida das pessoas, por questões específicas de cada país, por interesses econômicos e outras coisas mais. E nós vimos também essa questão da linha de mudança de data, que é o lugar da Terra onde você tem um fuso que tem a mesma hora, só que em dias diferentes. Por isso que é linha de mudança de data. O menos 12 e o mais 12. O fuso 12 está dividido em dois lados, o menos 12 no oeste, o mais 12 no leste. O menos 12 está 24 horas atrasado em relação ao mais 12, tá bom? Então essa é a nossa segunda aula sobre fuso horário. A gente ainda tem mais... Espero que seja possível terminar na próxima aula, mais uma terceira aula para a gente entender bem mesmo o que é fuso horário, como é que funciona os fusos horários. Vou até voltar numa coisa aqui importante para a gente ver, tá bom? Para a gente lembrar aqui. Aqui tem o nome das cidades e aí dá para a gente poder fazer um exercíciozinho para entender como é que funciona essa situação. Então, aqui em Brasília, supomos que seja 10 horas da manhã. E eu quero saber a hora lá em Luanda, em Angola. Então, ó, 10, 11, 12, 13, 14. Em Luanda vai ser 14 horas. Agora, se eu estou em Brasília aqui e quero saber a hora em Lima, no Peru. Então, Brasília são 10, 9, 8 horas da manhã em Lima, tá bom? Se eu quero saber também a hora aqui, por exemplo, eu estou em Brasília e quero saber a hora em Los Angeles, que está aqui. Então aqui são 10 horas da manhã, 10, 9, 8, 7, 6,
5 horas da manhã em Los Angeles. Então, quando eu vou, como eu falei antes, quando eu vou do leste para o oeste, as horas diminuem. Quando eu vou do oeste para leste, as horas aumentam. Isso é uma coisa fundamental. Se você está indo na direção oeste, saindo do leste e indo na direção oeste, as horas vão diminuir. Se você está indo na direção leste, as horas vão aumentar. Isso é uma coisa muito importante que vocês não podem esquecer, tá? De oeste para leste aumenta e de leste para oeste diminui 1 hora a cada fuso horário, ok? Relembrando isso, espero que vocês tenham relembrado essa questão, entendido melhor ainda agora e até a próxima aula de fuso horário. Abraços, até a próxima. Chegamos ao fim desse episódio. Se você gostou, dá um joinha e inscreva-se no canal. Beijos e até o próximo.